A paz de Cristo para todos, seja bem-vindo ao canal com o pastor Gerry Adriano, louvado seja Deus. Hoje eu quero falar, louvado seja Deus, de 4 passos importantes para nos conduzir à presença de Deus, louvado seja Deus. 4 passos importantes para nós chegarmos mais perto de Deus e as nossas orações ser ouvidas por Ele. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, louvado seja Deus, em 2 Crônicas 7,14. Vamos abrir a Bíblia, porque o que nós temos que falar aqui tem que ser de acordo com as Sagradas Escrituras. A Bíblia diz lá no Evangelho de João 5,39, examinai vós as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que eu falar aqui, você deve abrir as Escrituras e conferir para ver se verdadeiramente está escrito. Porque as Sagradas Escrituras, ela deve ser examinadas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, nesta manhã, louvado seja Deus, estaremos falando disso. 4 passos importantes para nos aproximarmos do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele é bom. Ele tudo pode fazer por nós. Aleluia. Ele quer nos abençoar. Olha só, Deus tem o desejo de nos abençoar. Mas nós precisamos examinar as Escrituras para compreendermos a vontade desse Deus para nossas vidas. Você entende? Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Porque nem sempre aquilo que almejamos é da vontade de Deus. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Está escrito pelo profeta Isaías. Que os caminhos do Senhor são mais elevados, mais aplanados do que os nossos caminhos. Então nós precisamos atentarmos para o que a palavra de Deus nos ensina. E esse texto aqui, proveniente de 2 Crônicas 7,14, o Senhor nos ensina 4 passos importantes para que nós possamos chegar mais perto dele e ser abençoados. Veja o que diz o versículo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos passo a passo aqui para nós compreendermos. Primeiro eu quero falar da humilhação. Se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar. A humilhação, nós temos 2 exemplos bíblicos de humilhação. Nós podemos analisar no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 8, verso de número 1 ao verso 3. Aqui nós temos, louvado seja Deus, um texto que fala de um homem necessitado, um homem leproso, um homem necessitado que ele precisava de uma cura, de um milagre na sua vida. E ele se aproxima de Jesus, ele tendo uma oportunidade única e exclusiva, Jesus estava passando por ali. Ele se aproximou de Jesus e disse para Jesus, se tu quiseres, pode me curar. Mas ele fez algo que nos chama a atenção sobre o que a palavra de Deus diz, o primeiro passo da humilhação. Veja só, 8, verso de número 3. E Jesus, verso número 2, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Veja bem, este homem chegou diante de Deus, de Jesus, ele prostrou, se curvou. É um símbolo de humilhação. Se jogar, humilhação significa lançar-se aos pés. Ele se lançou aos pés de Cristo e fez sua petição. Ele disse, Senhor,
se tu quiseres, eu sei que pode me curar. E Jesus, comovido, cheio de compaixão, de ver aquele homem prostrado em sua frente, se humilhando, Jesus disse: eu quero. E Jesus estendeu as mãos sobre ele e tocou, e a sua pele foi restaurada. A sua vida foi restaurada. Aquele homem, ele se humilhou. Nós temos outro exemplo de outro leproso. Esse não se aproximou de Jesus com o coração humilhado. O Naamã, isso está escrito em 2 Reis capítulo 5. Quando ele foi à presença de Eliseu, Eliseu não recebeu, Eliseu mandou o seu criado e mandou que ele fosse para o Rio Jordão e desse 7 mergulhos. Esse homem, ele não demonstrou nenhuma humildade, ele se irritou, ele começou a dizer: eu pensei que ele ia chegar para mim, ia clamar ao Deus dele, o Deus dos céus, ia pôr suas mãos sobre mim e ia me curar. Ele queria honraria, sabe que ele era Naamã, cheio de honra lá no país dele, porém leproso. Diante de Deus era somente um homem leproso. Vejam a diferença de duas pessoas, todos dois eram leprosos. Um chegou e se humilhou, se lançou. Esse já não se humilhou. E ele voltou para a sua casa. Ele voltou, ele não ia receber a cura. Mas o seu criado disse: mas meu Senhor, nós já estamos aqui. Custa o Senhor fazer o que o homem de Deus lhe ordenou que fizesse? E ali convenceu ele, e ele voltou e foi para o Rio Jordão e deu 7 mergulhos e ficou curado. Mas o seu coração mostrou que era um coração orgulhoso. E Deus, ele não opera em coração orgulhoso. Por misericórdia, Deus atendeu a petição daquele homem, mas ele estava com o coração precisando. A primeira cura que Naamã precisava era no coração. Aquele orgulho dele tinha que cair por terra. E às vezes é assim conosco, às vezes nós estamos nos aproximando de Deus com um coração orgulhoso, cheio de orgulho, achamos que somos alguma coisa, às vezes por conta do conhecimento que nós obtivemos. Ainda bem que o meu conhecimento é pouco, estudei, mas meu conhecimento não é pouco, louvado seja Deus. Eu procuro caminhar na presença de Deus, eu procuro estar meditando na palavra e procurando aplicar na minha vida, louvado seja Deus. É isso que eu tenho feito. E até aqui tem dado certo, e eu acredito que Deus vai me abençoar para que cada dia eu possa chegar mais perto de Deus e ter condições de ajudar pessoas. Nós vimos aqui uma diferença de um homem que se humilhou e de outro que tinha um coração exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo passo, que a palavra de Deus diz, esse povo que não se humilhar, olha só, versículo 14. Veja bem a palavra aqui de 2 Crônicas 7, 14. Depois da humilhação vem orar, buscar a Deus. Este homem, primeiro ele se humilhou, o leproso, ele se humilhou na presença de Jesus. Ele se lançou aos pés de Cristo. E depois ele fez a sua petição. Ele fez a sua petição a Deus. A oração ela pode ser de agradecimento, de louvor, de intercessão ou de petição. Ele usou a oração de petição. E depois que ele se humilhou, ele pediu ao Senhor. Disse: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar-me limpo, pode me curar. E Jesus atendeu a oração daquele leproso naquele momento e estendeu as mãos e ele ficou curado. O terceiro passo, louvado seja Deus, é buscar a presença de Deus. Não somente se humilhar, orar, mas buscar a face de Deus. Aquele leproso, ele aproveitou da oportunidade que Jesus estava passando ali e buscou ele. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Olha só, está escrito em Isaías, capítulo de número 55, verso 6. Está escrito assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele aproveitou deste momento que Jesus estava perto. No Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 9, fala que Jesus curou o cego de Jericó, o cego. Não sei se era de Jericó, mas acho que era de Jericó. Jesus curou o cego ali, capítulo 9 do Evangelho de João. Aquele homem aproveitou que Jesus estava passando por perto e ele buscou a Jesus, ele clamou por Jesus, ele aproveitou a situação.
Então ele não clamou uma vez, ele clamou várias vezes. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Ao ponto de alguns dos discípulos de Jesus voltar para aquele cego e dizer: para-te, cego, de clamar pelo mestre, não vê que ele não vai te atender? Aqueles homens responderam por Jesus. Deixa eu te ensinar algo aqui de Deus nesta manhã. Você não pode deixar que as pessoas digam a última palavra para você. A palavra tem que ser, a última palavra tem que ser a de Deus. Se alguém está dizendo para você que não tem mais jeito, que é melhor você desistir, você não dê ouvido a essas palavras. Creia na palavra, na última palavra. E esta palavra, ela vem de Deus, e para isso você precisa buscar a Deus. Aleluia. E Jesus, parando, voltou para aquele cego e atendeu o seu clamor e perguntou para ele: o que é que tu queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, eu quero ver. E o Senhor colocou as mãos sobre ele, orou e ele ficou curado. Ele passou a enxergar. Louvado seja Deus. Então nós precisamos buscar a presença de Deus. Clamar, aproveitando as oportunidades que o Senhor Deus nos concede. E clamar a Deus, estar sempre em oração, buscando, até que nós possamos ser atendidos pelo Senhor. Louvado seja Deus. E o quarto passo, louvado seja Deus. O quarto, nós estamos agora no terceiro passo, humilhação, oração. Terceiro, buscar a presença de Deus. E o quarto passo, se converter dos maus caminhos. Olha só, a palavra se converter significa deixar os maus pensamentos. Significa mudar de atitude. Significa utilizar do perdão. Em Mateus, capítulo 6, na oração do Pai Nosso, Jesus ensina que nós devemos perdoar as pessoas assim como Ele nos perdoou. Nós precisamos compreender que Jesus nos perdoou estando nós mortos em ofensas e em pecado. As pessoas que às vezes nos ofendem estão nessas condições, mortos em ofensas e pecado. E assim como Ele nos perdoou, nós também devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Faz parte dessa convenção, se converter dos maus caminhos, dos maus pensamentos, entende? A palavra de Deus diz: deixar de praticar o mal e aprender a fazer o bem. É possível, porque está na Bíblia e Jesus nos ensinou a fazer isso. E nós vimos isso em Gálatas capítulo 6, verso 9. Gálatas 6, verso 9, assim está escrito, louvado seja Deus. Olha só, Gálatas 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ou seja, nós precisamos ter uma atenção para a família da fé, para aquele que crê no mesmo Deus, no mesmo Cristo. Louvado seja Deus. Devemos dar para esse uma atenção maior, que nós estamos caminhando junto como família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus diz que nós podemos deixar de praticar o mal e praticar o bem. Isso é convenção. A palavra de Deus diz, em 2 Coríntios 5,17, Paulo, escrevendo àquela igreja, diz: aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Isso significa que é uma mudança de vida, uma convenção. E esse que tudo se fez novo, ou se faz novo, louvado seja Deus. Precisamos compreender que a caminhada com Cristo é uma caminhada de santificação, de purificação, para que nós possamos chegar na presença do nosso Pai. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Depois que seguimos essas orientações, esses 4 passos importantes para chegarmos perto de Deus e ser atendido pelo Senhor, olha só o que ele disse no versículo de número 15. Depois que nós seguimos esses passos, ele diz, versículo 15: estarão abertos meus olhos
e atenta os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Louvado seja Deus. Mas antes ele disse que depois que nós seguimos esses 4 passos, então eu ouvirei dos céus. Primeira coisa que Deus vai fazer conosco é nos ouvir. Perdoar os nossos pecados, porque está escrito no livro de Isaías 59, verso 1 e 2, olha só o que está escrito. Isaías 59, verso 1 e verso 2, olha só o que está escrito. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, os nossos pecados, as nossas iniquidades faz separação, divisão entre nós e o nosso Deus. Mas quando nós seguimos esses 4 passos ensinados pelo próprio Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, louvado seja Deus. Ele diz que os seus ouvidos iam ouvir a nossa oração, louvado seja Deus. Ele diz que eu ouvirei dos céus, e segundo, perdoarei os seus pecados. Uma vez os nossos pecados sendo perdoados por Deus, essa divisão, esta barreira que impede de nós se aproximarmos de Deus, ser atendido e abençoado por Ele, essa barreira cai por terra no pé da cruz de Cristo, quando nós reconhecemos que somos pecadores. E se lançamos ao pé da cruz de Cristo e agimos como esse cego que nós falamos do capítulo 8 de Mateus 1 a 3, ele se lançou aos pés de Jesus. Então alguém que se lança nos pés de Jesus, desta forma, em humilhação, reconhecendo seu estado de pecador, não tendo o coração orgulhoso como Naamã, que por misericórdia recebeu a cura, mas ele mostrou o seu orgulho no seu coração. Se convertendo dos nossos maus caminhos, o Senhor está pronto para nos ouvir e perdoar os nossos pecados. Então, depois que Ele perdoa os pecados, o que é que acontece? Louvado seja Deus. Diz aqui, os seus pecados, e sararei a sua terra. Você está enfermo? O Senhor vai sarar a sua terra. A sua enfermidade é na área das finanças, Deus vai curar. Louvado seja Deus. Este mal, Ele vai restaurar as tuas finanças, Ele vai restaurar a tua saúde, Ele pode restaurar o teu casamento, Ele pode restaurar a tua família, mas é necessário, gente, é necessário que nós aprendamos a caminhar com Deus e obedecer tudo quanto Ele tem nos ensinado. Quando Deus chamou Josué, capítulo 1, verso 7 ao 9, o Senhor deu uma instrução para ele: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para fazer conforme nele está escrito. Não olhe para a direita e não olhe para a esquerda, mas siga em frente, acreditando nas orientações dadas por Deus. Mas hoje é tantas orientações diferentes, não é verdade? As pessoas, para agradar o mundo, dá para o povo o que Deus nunca mandou entregar. Você está entendendo? Pessoas que se passam por Deus, até diz: eis que eu te digo, eu sou o Senhor que falo contigo. Não é verdade? As pessoas assumem esse dito profético. Engraçado que a Bíblia diz que o único dos profetas foi João Batista, e que igual a João Batista não ia se levantar a outro. João Batista era um homem, era um profeta, que quando nós olhamos para a Bíblia e aprendemos com ela, João Batista era um homem que pregava contra o pecado. As palavras dele era essa: arrependei-vos cada um de vós dos seus pecados e seja batizado para a remissão deles. Era a mensagem de João. João chamava assim: raça de víbora, quem vos livrará da ira vindoura? A mensagem de João era essa. Mas as mensagens dos profetas de hoje é somente para profetizar bênção, carros, fazendas na vida das pessoas, que é bom, não é verdade? Mas será que Deus está mandando fazer isso? Será que Deus está mandando fazer isso quando a pessoa precisa de uma restauração dentro da alma, dentro do coração,
precisa mudar de atitude, se converter ao Senhor, mudar de atitudes perante a face de Deus. Será que Deus estaria entregando bênção para as pessoas, atropelando seu próprio ensinamento? É claro que não, Ele não faz isso, Ele não pode se contradizer. O nosso Deus, Ele não pode se contradizer. Então, se Ele usou alguém inspirado pelo Espírito para deixar esse ensinamento para nós, e hoje vem outro Espírito, conforme diz lá os apóstolos de Cristo, trazendo um outro evangelho, um outro ensinamento que não esteja de acordo com as sagradas Escrituras, seja anátema, seja desprezível. Então tem muitas pessoas sendo enganadas, mas o caminho para nós nos achegarmos a Deus é esse, louvado seja Deus. É por meio da humilhação, louvado seja Deus. É por meio da oração, é por meio da busca da presença de Deus, é por meio de nós, da convenção a Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós vamos nos apresentar diante do Pai como filhos amados. Ele deseja nos atender. Louvado seja Deus. Então vamos orar agora pela tua vida. Louvado seja Deus. Curva o teu coração diante de Deus. Reconhece o teu estado. Confessa a Deus os teus pecados e busca a presença de Deus e deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que vão ouvir esta mensagem. Que teu Espírito Santo de poder de transformação possa transformar a vida desta pessoa nas áreas que ele precisa. Deus, o leproso, precisava de uma cura da sua lepra. Em nome de Jesus, a nossa situação pode ser diferente. Que o Senhor esteja agindo de acordo com as nossas necessidades. Pai, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu oro segundo a tua vontade. Seja feita a tua vontade e não a minha. É para a tua glória que eu faço esta oração. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero pedir a você que compartilhe este vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sino em todas e deixe o seu joinha quando você assistir o vídeo. Louvado seja Deus, porque assim quando eu estiver postando uma nova mensagem, o YouTube vai entender que para você é importante e vai notificar e você estará nos acompanhando. Então dá essa força aí, louvado seja Deus, e vamos fazer esse canal crescer. Convide pessoas para se inscrever no canal, seus amigos, suas amigas, e me ajude nos abençoando. Louvado seja Deus. Não paga nada, é só clicar naquela setinha vermelha que aparece, se inscrever. Você se inscreve, ativa o sino em todas, deixa o seu joinha, louvado seja Deus, e assim você estará nos ajudando a fazer o nosso canal crescer para a glória do nome de Jesus. Se você foi abençoado nesta palavra, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, e dessa forma você estará nos abençoando. Fica com Deus, porque com Ele eu estou. Até o próximo encontro, em nome de Jesus.